Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, eu agradeço A gente por estar espera aqui. de coração que você tenha muito retorno. Se Deus quiser. Carlos, você veio de São Paulo, capital, São né? Paulo. Fez boa viagem? Pegamos a entrada aqui interditada, mas correu tudo bem. O acesso, verdade. Mas correu bem, chegamos aqui no horário certinho, foi bom. Que bom, que bom. Eles estão reformando ali, fazendo algumas Isso. mudanças bem na entradinha de Valinhos. E você sabe que até hoje cedo, quando eu cheguei na emissora, também me pegou de surpresa, viu? A interdição. Mas aí não logo na atrapalhou em frente nada, a gente não. fez o Chegamos logo retorno. aqui. Que bom. Espero que seja a primeira de muitas participações. Se Deus quiser. Carlos, hoje você preparou uma peça muito bacana, parabéns pelo bom Isso, gosto. obrigado. É esse baú com ferragens, a gente vai dar aí algumas dicas. E também como é que ele fez a decoração, a decopagem, Isso. carimbo. Essa peça, se não quiser colocar o pezinho, a ferragem, pode deixar o baú só com a dobradiça e o fecho. É que você dá uma aparência mais sofisticada, né? Eu gostei bastante, viu? Ficou muito bonita, Carlos. Então agora é com você. Primeiras orientações. Aqui a gente vai fazer em plaquinhas, né, de MDF, exatamente o que você fez no baú. Precisa apresentar todo o material? Não, pode ir fazendo, aí a gente vai passando. Bom, conforme vai utilizando, a gente vai falando. Perfeito. Né? Bom, primeiramente, a peça pode ser qualquer peça, não precisa ser necessariamente um baú. Pode ser uma caixa quadrada, pode ser um porta-joia, uma caixa de maquiagem, enfim. Pode ser qualquer peça em MDF. Até mesmo de papelão, se for aquele papelão mais grosso, dá para fazer o mesmo trabalho. Tá? Então, eu no caso aqui, eu retirei esse fecho, retirei as dobradiças e coloquei, substituí por outros mais sofisticados, de melhor qualidade, né? Então, primeiramente, eu gosto de trabalhar muito assim, eu separo a peça e lixo com a lixa fina de madeira todas as bordas, que são as partes mais ásperas. Porque a peça, essa face lisa do MDF, claro, precisa lixar, mas requer menos lixa do que as bordas são bem mais ásperas, né? Então eu dou uma lixadinha prévia em todas as bordas, essa parte da tampa, esses vãos do ripado aqui, a gente dobra a lixa e passa, enfim, para fazer um bom acabamento. Tá? Dado uma primeira demão de lixa na peça, eu vou trabalhar com a tinta. Eu uso latex PVA fosco. Dificilmente eu trabalho com tinta acrílica, não que não seja boa. Eu gosto mais da tinta latex. Eu prefiro, a preferência. Tá? Então, no caso, em uma bandejinha de isopor, eu coloco a tinta, né? Se for o caso, eu adiciono um pouquinho de água, porque às vezes a tinta está muito espessa, então acrescento um pouquinho de água. Eu coloco um pouquinho de tinta aqui, acrescento um pouquinho de água se for necessário, misturamos com o pincel e com o rolinho eu aplico na peça. Você aplica com o rolinho? Isso, eu não passo o pincel porque ele fica marca. Então aqui, olha, eu deixo a tinta aqui, vou puxando aos pouquinhos, para não encharcar demais o rolo. Tranquilo. Isso acho que toda pessoa que pinta madeira conhece, né? Então vai passando aqui até ficar todo o rolinho umedecido na tinta e aplico uma demão. Essa primeira demão que eu apliquei, eu vou aplicar em toda a peça. Se ficar mais fácil, eu uso pintar um lado por vez. Então eu passo a tinta de um lado, seco com o secador, passo do outro, seco. Porque assim você tem como segurar na peça para trabalhar. Feita a primeira demão, eu pintei toda a peça, sequei. Novamente eu aplico a lixa, porque quando você passa a tinta sobre a madeira fica áspera. Ela levanta aquele, mesmo tendo lixado previamente. Então dá uma segunda demão de lixa, já na primeira demão de tinta, seca, lixa e aplicamos mais duas demãos. Então o processo é esse, uma lixadinha antes, uma demão de tinta com rolinho, seca, lixa e mais duas demãos com secagem entre uma demão e outra. Certo. Aqui no caso, eu tenho a peça já pintada com as 3 demãos. Ficou bem coberta. Ela cobre bem e fica bem lisinha também. Se a pessoa quiser, existe uma lixa bem fininha para acabamento, você pode lixar depois da terceira demão, bem suave para não arrancar a tinta. Ela deixa a madeira mais lisa ainda. Fica bem acetinada. Feito isso aqui, nós vamos trabalhar com a técnica da pintura com estopa. Essa estopa é aquela estopa que a gente usa para limpar carro. Você compra um pacote em qualquer mercado, em qualquer posto de gasolina, vende. Umedece a estopa. Aliás, umedece, a gente mergulha mesmo na água sem dó, né? Aperta bem, espreme bem para tirar todo o excesso de água e fazemos uma bolinha. Eu costumo dizer que isso aqui fica parecendo coxinha. Quem faz a coxinha, quem sabe cozinhar, rola a coxinha na mão. Quem modela a coxinha vai conseguir fazer com facilidade. Então você modela aqui, olha, você faz como se fosse um carimbinho. Certo? Reservamos aqui de lado. O que eu vou fazer agora? Eu pego um pouquinho da tinta verde, no caso eu escolhi o verde, que é para dar de fundo a folhagem, né?
Então eu trabalho aqui um pouquinho da tinta verde. Lembrando que o Carlos prefere trabalhar com a tinta PVA. Quem quiser fazer com a tinta acrílica, nada impede, tá? Mas eu prefiro a PVA. Um pouquinho de água. Aqui vai bem pouquinho a tinta. É uma técnica bem econômica. Misturamos com o pincel. Um pouquinho mais líquida. Porque a estopa é bom trabalhar com a tinta um pouco mais líquida. Aqui, olha, você faz a consistência da tinta, é a mesma consistência de um iogurte. Tá. Ela é bem mais molinha, né? Bem cremosa. O que nós fazemos aqui? Aplicamos a tinta na bandeja, sem excesso, para não ficar muito carregada. Pegamos aquela trouxinha que eu fiz com a estopa e molhamos na tinta. Vou molhar um pouco mais. Acrescento novamente a tinta. Umedecemos de novo, carrega um pouco mais. Aqui você vai carregando aos poucos para não fazer um borrão. É um carimbo que tem que fazer, né? Olha, de novo. Não preocupa com essa linha que fica pendurada, que isso aqui não vai atrapalhar em nada, tá? E vamos fazer isso aqui, olha. Em toda a peça. Se você perceber, se você não virar a mão, você faz um desenho em sequência. Ele fica um desenho repetitivo aqui, ó. Legal. Simples e o efeito fica bem bonito, né, Bem Carlos? bonito. Pode fazer isso em qualquer cor que quiser. Fundo escuro com dourado fica bonito. Agora é época de Natal, né? Se você trabalhar tinta com cor escura e trabalhar depois o dourado em cima, fica bem bonito. Você vai trabalhar toda a peça, um lado por vez. Eu gosto sempre de trabalhar um lado por vez, que você tem onde apoiar a mão, né? Aqui, cada pessoa que faz, é claro, dá uma pressão na mão, uma pressão de tinta, a quantidade a mais, quantidade a menos. Procura manter uma quantia uniforme de tinta no carimbo da estopa, para não ficar desigual. Certo. Então, obtém esse resultado. Quer pôr esse desse ladinho? Nós vamos pode agilizar a secagem com o secador e nós temos esse resultado aqui, ó, já seco. Certo. O que eu vou fazer agora? Nas tampas do baú, eu apliquei decupagem. Nas laterais, eu apliquei stencil. Tá? Então, vamos fazer de conta que aqui seja a tampa do baú. Tá. Eu vou colar a decupagem na tampa. O guardanapo vem com três lâminas, 3 folhas. Uma sopradinha, você já retira as 2 camadas. Isso aqui é bem simples, né? Se você não quiser aplicar guardanapo, você pode aplicar também papel para decupagem, né? Papel discreto. Só que o papel não assume, ele fica marcado, o guardanapo desaparece na pintura, né? Da impressão que você pintou. Inclusive aqui nesse baú que você trouxe, né, que tem o friso, né? É. Ficou muito bonito com o Aí eu fiz o seguinte, como o baú é ripado, então eu coloquei a decupagem da mesma forma que eu vou fazer aqui. Tá. Só que depois da decupagem já colada e seca, que eu agilizei com o secador, aí com estilete eu cortei nos... Ah, depois que está sequinho, sequinho. Você passa você o rasga estilete no friso. Tá? Se fosse uma peça lisa, não haveria necessidade. Mas como aí é ripado, você põe a decupagem, seca e frisa com estilete. Tá? É fácil de fazer, não tem segredo nenhum. Então aqui, posicionamos a decupagem onde eu quero. Eu coloco dessa posição, coloco em pé, coloco mais inclinado. Eu estou pondo aqui de frente, ela inclinada, tá? Essa é a frente do baú. Né? Então, com a termolina, eu gosto de usar sempre a termolina também, não cola, eu uso termolina. Um pouquinho de termolina aqui. Eu vou levantar a decupagem de um lado, tá? Aplicamos a termolina com o pincel, não precisa ser uma quantidade muito grande, apenas umedecer o suficiente para que o guardanapo cole, tá? Deixo cair naturalmente sem alisar, porque se eu alisar vai enrugar. E com um paninho de camiseta, eu vou pressionar para colar. Interessante.
substituir a cola para decupagem com a termolina. Bem arroz com feijão, né? Interessante. Não precisa nada de espátula para alisar, é um paninho, seco. é o que você tem à mão. Eu acho que artesanato, você tem que utilizar aquilo que você tem à mão. Se você começar a sofisticar, usar muito instrumento, você encarece o seu trabalho, né? Olhando em casa, em volta, você acha muita coisa para fazer artesanato. Artesanato você tem que criar com o que tem, né? Você vê, olha, um pedaço de estopa, um pedacinho de camiseta, você faz muita coisa com isso. Não precisa nem pincel especial, um pincel comum. Acho que vai do que você vai utilizar. Deixa cair naturalmente, ó, sem alisar. E aí com o paninho seco? Com o pano você pressiona. Às vezes acontece, fica uma beiradinha levantada, sem grilo. Umedece, volta, pressiona. O que nós fazemos aqui? Secamos bem, deixa secar naturalmente ou agiliza com o secador. Depois de seco, eu aplico outra demão de termolina para impermeabilizar. E seco. Bem sequinho, está feita a nossa tampa do baú. Legal. Vou aproveitar essa pausa. Isso. Carlos, eu vou chamar um intervalo rápido e na sequência a gente volta para trabalhar um pouquinho com o estêncil e com o carimbo. Isso. E, claro, fazer a finalização da peça com as ferragens. Mulher.com volta em instantes.